E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos embora, né? Vamos falar hoje sobre cinética química, como as reações acontecem e a velocidade das reações. A gente sabe, pessoal, que existem reações que são extremamente rápidas, outras que são extremamente lentas e outras que são meio termo, não é verdade? Então, vê bem, é fundamental que a gente entenda, antes de qualquer coisa, que para acontecer uma reação tem que haver contato. Então, vem-se embora, vem comigo aqui para a gente, na tela, no quadro, entender melhorzinho isso aqui. Deixa eu fazer uma aula mais expositiva de quadro hoje. Vê bem, imagine que eu tenho uma reação, que é uma reação bem conhecida da gente, né? H2 mais Cl2, produzindo 2 mols de HCl. Então, veja, o hidrogênio está aqui, olha aí, H2. E o cloro está aqui, H2 e aqui Cl2. Para que haja reação, eles vão ter que se chocar. E a molécula do hidrogênio vai ter que quebrar, a do cloro também vai ter que quebrar. Para que isso aconteça, o primeiro fator que tem que ter é que o hidrogênio e o cloro queiram se aproximar um do outro. Senão, não vai rolar. Então, primeiro passo que eu vou ter que exigir para que a reação aconteça é que haja uma afinidade, tá? Uma afinidade entre os reagentes. Então, pessoal, vê bem, se não tiver afinidade, aí, meu amigo, o primeiro passo nem é dado, nem consegue dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo que a gente precisa é que haja uma afinidade entre os reagentes. O segundo passo é, nada adianta ter afinidade se você não for lá, né? Então vai ter que ter uma colisão. Então o primeiro passo foi, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela, estou apaixonado, certo? Mas aí você vai ter que, mas você vai ter que ir lá. Se você não for lá, de nada vai adiantar. Concorda comigo? Então, se você não for lá, de nada vai adiantar. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo foi o quê? A afinidade. Qual foi o segundo? O segundo passo foi tenho que ir lá. Então, vamos lá. Hidrogênio gosta do Cl2 do cloro e eles querem chegar ao quê? Ao 2HCl. Não é verdade? Então, o primeiro momento é, eles têm que ter o quê? Afinidade entre os reagentes. Essa afinidade, pessoal, geralmente acontece quando é assim, ó, eletropositivo com eletronegativo, cátion com ânion, metal com não metal, entendeu? Assim, mais pronunciadamente desse jeito, né? Então, vamos lá. Primeiro momento, eu tenho aqui, ó, hidrogênio e aqui eu tenho o nosso cloro. Então, lá vão os dois, tá, uma afinidadezinha. Isso aqui é o vento, né? Aí agora eles vão se encontrar. Na hora que eles vão se encontrar, vê, pessoal, aqui é onde tem que ter uma colisão, onde as coisas se choquem de maneira que a molécula quebre igualmente, para que possa formar produto direitinho. Não pode bater de qualquer jeito. Tem que bater de um jeito que tenha o que se chama de geometria positiva, para que a molécula possa quebrar e formar o produto. Então, a gente tem que ter o segundo momento, que é uma geometria da colisão. Então, tem que ter a geometria da colisão para que ela possa o quê? Quebrar direitinho. E o terceiro momento, aí sim, é quando você teve a energia. Mas aí, ao ter energia, você formou o novo produto.
Então, o que é que temos que ter para ter uma reação química? Afinidade, orientação e energia para que tenha a reação. Então, eu só tenho uma reação química se ela passar por 3 processos: uma afinidade, uma orientação na hora da colisão e energia suficiente para haver a quebra. Só há reação química se tiver o quê? Afinidade, orientação e energia. Só há reação química se houver o quê? Afinidade, orientação e energia. Se não houver essas 3, não vamos ter reação. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui um slidezinho para que a gente possa, então, visualizar mais bonitamente, fazendo aqui um milagrezinho, né? Para que você possa entender isso aqui. Então, vê bem. Lembrar, velocidade da reação química, você tem o quê? Olha, a velocidade da reação é o quanto o reagente é consumido, o quanto o produto é formado, não é verdade? Lembre-se que tudo é sempre o quê? O quanto é formado por um determinado tempo. Lembre-se, olha, o tempo vai passando, o reagente vai diminuindo, o produto vai aumentando, né? É a lógica da vida. Aí vê bem, pessoal, quando a gente analisa, olha que legal, as reações podem ser como? Lentas, estalactite, estalagmite, né? Média, por exemplo, ferrugem, né? E muito rápidas. Por exemplo, uma combustão, que é bem rápida. Olha, na média, as reações, né? Por exemplo, apodrecimento do alimento, a digestão. Então, você tem reações também com tempo moderado. O airbag, reação ultra rápida. Se o airbag for uma reação que demore, não adiantou de nada, né? O carro se bateu e depois de 2 minutos, puff, não adiantou de nada, concorda? Vira desenho animado. Então, as reações têm seu tempo suficiente. Olha aí, olha uma reação super rápida. Ó, nitroanilina e ácido sulfúrico. Vê, ó. Rápida ou não? Extremamente rápida. Então, vê, pessoal. Lembrar, para que tenha reação, tem que ter colisão efetiva. O que é uma colisão efetiva? Afinidade, orientação e energia. Se faltar um desses fatores, qualquer um desses, a gente diz que a colisão é não efetiva, tá? Se faltar um desses fatores, a colisão é não efetiva. Se faltar um desses fatores, a colisão é dita não efetiva, certinho? Então, colisão efetiva dá origem a produto. Colisão não efetiva não dá origem a produto. Então, não esqueça, tá? Quando é que eu tenho a colisão efetiva? Quando tem afinidade, orientação e energia. Tem que ter os 3 ao mesmo tempo. Quanto mais colisão efetiva eu tenho, maior a velocidade da reação. Tá certo? Quanto mais colisão efetiva eu tenho, maior a velocidade da minha reação. Quanto mais colisão efetiva eu tenho, maior a velocidade da reação. Isso é um fato indelével. Aí vê, pessoal, olha aqui, bonitinho, vê. Primeiro tem o quê? Afinidade. Depois tem o quê? Orientação. E depois tem energia. Olha aí, reaçãozinha feita. Não é lindo, não é lindo? Vai, faz um print. Me marca. Então, colisão efetiva acontece com a afinidade entre os reagentes, orientação favorável, e aí a gente tem o que, pessoal? A gente tem uma reação que vai acontecer. Tranquilíssima, bonitíssima, legalzíssima. Aí veja, tem uma coisa que é bem legal. Veja. A falta de um ou mais fatores torna a colisão ineficaz, não efetiva, tá? Ou seja, não origina produto. Então lembre-se, a reação só acaba quando um dos reagentes acaba. Então, produto cresce, reagente diminui, tá certo? E como é que eu calculo a velocidade média da reação? A variação do produto ou do reagente por um determinado tempo. E como é que eu calculo a variação do elemento? Quantidade final menos a inicial, pelo tempo final menos o inicial. Então, vê aqui, vê. Tempo da reação, variação da amônia. Amônia é produto, tá? Então, vê. Vamos lá.
Entre 0 e 5 minutos, 20 menos 0, 5 menos 0. 20 menos 0 sobre 5, 4. Entre 5 e 10, aqui, ó. Entre 5 e 10, 32,5 menos 20, 10 menos 5. Entre 15 e 10, 40 menos 32,5, 15 menos 10. Entre 15 e 20, aí, ó, 43,5 menos 40, 20 menos 15. Não tem o que fazer, concorda? Aí, veja, e se eu quiser a velocidade instantânea? É a mesma coisa de física, tá? É no intervalo daquele momento. Então, de um modo geral, tá? De um modo geral, lembre-se, o valor para o qual tende a velocidade média, quando o intervalo de tempo vai ficando cada vez o quê? Menor, menor, menor. Então, é no instante. No instante é um pequeno intervalo de tempo, tá bom? Então, você vai ter, ó, você vai ter ali a velocidade instantânea. Pessoal, veja. Aqui eu queria mostrar outra coisa que é bem legal. Vê, para você ter uma velocidade da reação, depende da quantidade do reagente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1 mol de O3 é gasto, 1 mol de O2 é formado. Então, a proporção deles é 1 para 1. Logo, lembre-se, quando você for ter uma reação, depende da quantidade de reagentes que está sendo o quê? Gasto e produto está sendo formado. Mas olha, é importante lembrar, vou voltar a dizer, só há reação se você tiver o quê? Afinidade, orientação e energia, tá certo? Então, ó, quanto maior a concentração do reagente, tem mais gente batendo, não tem? Se tem mais gente batendo, vai ter maior número de colisão. Se tem um maior número de colisão, tem uma maior velocidade da reação. Então, vê bem. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Ó, é óbvio que alguns fatores vão acelerar a velocidade da reação. Então, esses fatores que aceleram são os mesmos que diminuem. Concorda? Então, como assim? Vê. Temperatura. Se tu aumenta a temperatura, o que é que acontece com a velocidade da reação? Vá, me diga, sem precisar pensar. Se você aumenta a temperatura, aumenta a agitação. Aí, ó, bate mais. Se bate mais, vai ter maior colisão. Se tem mais colisão, proporcionalmente você vai ter, estatisticamente, a chance de ter maior número de colisão efetiva. Então, aumenta a probabilidade de ter mais colisão efetiva, maior velocidade da reação. Então, temperatura aumenta a velocidade da reação. Se for gás, se você tiver gás, se você aumentar a pressão, você aumenta o quê? Aumenta o número de colisões também. Então, aumenta a velocidade da reação. Certo? Outra coisa, se você quebra tudo, se você quebra, por exemplo, você vai tomar Sorrisal, vai tomar um comprimido que seja um remédio que seja efervescente. Se você quebra ele, você aumenta a superfície de contato. Quanto mais você quebra ele, maior a superfície de contato. Então, você aumenta a chance de estar tendo reação. Aumenta a velocidade da reação. Tá vendo tu? Então, esses fatores são capazes de aumentar a velocidade da reação. Só que tem uma coisa que é bem legal, vê. Muita gente me pergunta assim, Guga, e para começar a reação? Vê, eu vou te colocar aqui, antes de mostrar o slide, eu vou te mostrar uma coisa que é bem legal. Vem cá. Pessoal, olha que bonitinho. Vê. A reação, ela não vai começar do nada não, tá certo? Ela precisa ter o quê? Ela precisa ter uma energia inicial para começar. Então, essa energia inicial, ó, entalpia, caminho da reação. Essa energia inicial, a gente chama, sabe de quê, pessoal? Exatamente. Energia de ativação. E olha o que é a energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima para iniciar a reação. Olha, eu tenho aqui, veja, olha que legal. Aqui eu tenho meu reagente, ó. H2 e Cl2. Aqui em cima, eles vão se chocar.
Opa! E aqui eles vão formar o produto se a colisão foi efetiva. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Reagente. O início da reação. O que é que eu tenho aqui? Produto final da reação. Guga, e o que é que eu tenho aqui? Aqui é o complexo ativado, ou chamado também de molécula transitória, certo? Que é o momento de máxima energia. É quando as moléculas batem, e aí presta atenção nisso que eu vou falar. O complexo ativado, ele nem é reagente, nem é produto. Ele é o momento da colisão. Se a colisão for efetiva, ele dá origem a produto. Se a colisão não for efetiva, ele volta a ser reagente. Ele é o momento da colisão. Ele é o momento de máxima energia, da hora da porrada. Então, ele nem é reagente, nem é produto. Ele é o momento da colisão, ele é o momento de máxima energia. Agora, veja, para chegar nele, você tem que dar uma energia inicial. Que a energia inicial é chamada, sabe de quê? Exatamente. É chamada de energia de ativação. Então, ó, energia de ativação é a energia mínima para iniciar a reação. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação, vou queimar uma folha, eu preciso só de um fósforozinho. Eu quero queimar um carro. Um fósforo, eu não vou queimar um carro. Então, quanto maior a necessidade inicial, maior é a energia de ativação que eu preciso. Então, quanto maior for a necessidade inicial, ou seja, quanto maior for a energia de ativação, mais difícil é o processo. Então, pessoal, não esquece isso não. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Então, ó, quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Então, vamos embora? Vamos ver isso agora nos slidezinhos para ajudar? Vamos embora? Vem comigo. Olha que legal. Vê, pessoal. Então, ó, a gente já sabe que para ter a reação, né, a gente tem que ter uma colisão efetiva. Aí vê bem, pessoal, a colisão efetiva, ela só ocorre quando tem o quê? A afinidade, orientação e energia. E o que é o complexo ativado? É o momento de máxima energia, também chamado de quê? Molécula transitória. Lembre-se que ele nem é reagente, nem é produto, ele é o momento da colisão, tá? Guga, toda vez que chega no complexo ativado, vai dar reação? Não. Só dá reação se tiver orientação, afinidade e a energia, não é verdade? Agora, olha bem. Lembrar, quando você chegou no complexo ativado, você chegou no momento de máxima energia, mas pode ocorrer reação ou não. Só ocorre reação se tiver o quê? Afinidade, orientação e energia. E o que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para que ocorra uma reação. Quanto maior for a energia de ativação, entenda assim, a energia de ativação é um muro.
Você tem que pular o muro. Então, quanto maior for esse muro, mais difícil é a reação acontecer. Quanto maior for o muro, mais difícil a reação acontecer. Tá certo? Então, olha, é de onde começa até o ponto mais alto. Quanto maior for o muro, mais difícil a reação acontecer. Pelo amor de Deus, anote isso bem grande aí no espelho da sua casa, viu? Então, vamos lá. A energia de ativação é o quê? Energia mínima necessária para que ocorra uma reação. Olha que eu botei aí, ó. Ela é uma barreira. Então, quanto maior for essa barreira, mais difícil a reação acontecer. Tá certo? Então, pessoal, não esqueça isso. Quanto maior a energia de ativação, porque o nome energia, aí o cara pensa logo, a energia é alta, que bom, então não é assim não. Quanto maior for a energia de ativação, mais difícil é o processo. Tá certo? Então, olha aí, maior energia lascou, tá certo? Então, vê, pessoal. Outro detalhe importante é você lembrar que alguns efeitos vão ser diretamente proporcionais na reação química, tá certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui com você rapidamente. Veja, eu não acredito que isso que eu vou falar caia numa prova feita do Enem, mas eu vou falar. Então, vamos lá. Deixa eu explicar um pouco da equação de Arrhenius. Vamos lá, vem comigo. Vê, pessoal. A gente tem a equação de Arrhenius, que é dada pelo logaritmo natural de K igual menos a energia de ativação sobre RT mais o logaritmo natural de A. De K. Vamos traduzir isso numa linguagem que dê para a gente entender melhor, tá? Pessoal, o que é K? O que danado é esse K, Guga? K, pessoal, é a chamada constante de velocidade. Tá certo? É a constante de velocidade. Quanto maior for essa constante, maior vai ser a velocidade da reação. Tá certo? Então, olha aí, um dado talvez importante nesse âmbito. Guga, o que é esse EA? Ah, certo, né? EA, eu acho que você já tem uma impressãozinha, né? É a chamada energia de ativação. Lembra? O que é energia de ativação? É a energia mínima necessária para que ocorra a reação, né? Então, é a quantidade mínima de energia que as moléculas precisam ultrapassar para que a reação ocorra. Guga, o que é R? Olha, R é aquele mesmo R que a gente estudou nos gases. É a constante. Exatamente. Constante dos gases perfeitos, né? Que vale 0,082 se for em atm, 62,3 se for a pressão em milímetro de mercúrio, ou 8,3 se for em joule, e por aí a gente lembra, né? T é o que, pessoal? T é a temperatura, certo? Sempre em quê? Vá, me diga. Todo mundo já deve ter falado, né? Temperatura em Kelvin, certíssimo. E agora o A. O A, pessoal, é o que é o mais interessante. É o fator, olha que legal, o fator de frequência. Oxi, Guga, fator de frequência? Frequência de quê, Guga? Frequência de quê? É quantas vezes as moléculas podem reagir. Então, é frequência de reação. É quantas vezes as moléculas se chocam. Então, para que essas moléculas se encontram e vão formar uma reação, ou pelo menos uma probabilidade de reagir? Aí você me diz, então, o que é que importa nisso aí? Para que a gente precisa saber dessa reação? Veja, essa reação não, essa equação.
Vê, essa equação, a gente só precisa saber que ela existe e saber que se a temperatura aumenta, o valor de K também aumenta, então a reação ocorre mais rápida. Então, matematicamente, se você fizer um gráfico do logaritmo natural de K pelo inverso da temperatura, ele vai ser o quê? Vai ser uma reta descendente. Olha aí. Pronto, que é o que a gente, às vezes, vê numa prova, né, vestibulosa, tá certo? Às vezes, como a prova de um vestibular aqui de Pernambuco, chamado prova da UPE. E é só precisa saber disso, tá? Então, imagine que a reação, pessoal, é uma corrida de obstáculos. Vê como isso vai ser legal. A energia de ativação é a altura do obstáculo, tá certo? Se for muito alta, poucos conseguem pular. Se for mais baixa, tá? Mais pessoas conseguem passar. Então a reação é mais rápida. Então, você pode concluir o quê? A equação de Arrhenius, ela vai dizer o que para a gente? A equação de Arrhenius liga a temperatura, a energia e a velocidade. Serve para a gente prever e entender que certas reações são mais rápidas e outras são mais lentas. Somente isso. Legal? Então, vê, é um escassel que é bem mais tranquilo. Você vê que é uma equaçãozinha aí, né? Bem mais do que a gente imaginava. Não é legal? Certo? Então, eu só falei mesmo para vocês, né? Perderem o medo disso aí tudo. Certo? Legalzinho. Vamos embora? Vamos embora, que é mais importante. Certinho, 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 certinho. É uma equação do primeiro grau, tá? Logicamente, é uma reta, né? Vamos lá. Pessoal, agora vamos continuar com os nossos slides. Vamos voltar para a vida vestibulosa da gente. É porque eu coloquei o slide, né? Depois pular, o pessoal fica, pô, Guga, pular aquilo ali é muito ruim, né? Então, vê, pessoal, lembrar, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de colisões, eu aumento a velocidade da reação. Vê, isso no dia a dia todo mundo sabe, né? Quando você compra qualquer produto perecível, você coloca onde? Na geladeira, porque você baixa a temperatura, baixa a velocidade da reação. Então, muito, muito interessante. Olha aí. Outra coisa interessante é a temperatura do corpo, né? O funcionamento do nosso corpo depende das reações químicas, do metabolismo da gente. Então, se a temperatura da gente é em torno de 37, o aumento da temperatura, chamado de hipertermia pelos médicos, né? Acelera demais. Então, não é bom também a gente estar com aumentando demais a velocidade do nosso metabolismo, porque aumenta o consumo de oxigênio e de glicose, a gente entra em uma destruição celular. Então, pessoal, redução da temperatura também é hipotermia, olha a cena de Titanic, né? E aí também as reações não ocorrem. Ó, existe uma relação bem interessante. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média das moléculas, maior a energia cinética média das moléculas, tá certo? Então, com isso, aumenta a velocidade da reação, certo? Olha bem, olha aí, quanto maior a temperatura, vê aqui como a reação da direita ocorre muito mais rápido, porque a temperatura está muito maior. Aí vê. Aqui é bem legal, veja, pessoal. Van Toff, ele fez uma regra que não, presta atenção, não serve para todas as reações. Presta atenção. Deixa eu voltar aqui. Ó, não serve para todas as reações. Não serve para todas as reações. Não serve para todas as reações. Não serve para todas as reações, tá? Não serve para todas. Entendeu? Legal, então vamos lá. E como é que eu vou saber? Ele vai dizer, segundo a regra de Van Toff, aí você já sabe, tá? Então, o Van Toff fez uma regra que ele diz assim, ó. A cada 10 graus, a velocidade dobra, mas só que não funciona para toda reação, tá certo? O que é que funciona para toda? Funciona para toda que quando você aumenta o quê? A temperatura, você aumenta a velocidade. Vê, pessoal, aqui é bem legal, veja. O número de moléculas e a energia média, né?
Ó, a temperatura de 2 é maior do que a de 1. Então, a área 1, que é essa areazinha menor aqui, ela representa, tá vendo, um número de moléculas com energia maior que a energia de ativação, tá certo? Na reação da temperatura 1. Com o aumento da temperatura, porque T2 está mais à direita, né, maior do que T1, ó, cuidado, viu? Né? Esse eixo não é o da temperatura, não. O eixo da temperatura é o eixo daqui, viu? Aí, ó, o número de moléculas com energia superior ó, é muito maior, tá? Então, quando você aumenta a temperatura, as moléculas agitam mais, então elas começam a conseguissem pular maiores obstáculos. Então, a temperatura, preste atenção. Deixa eu voltar aqui, veja, preste atenção. Ó, Catarina, Marieta, veja. A temperatura não mexe na energia de ativação, certo? O que é que ela faz? Ela faz com que você consiga pular mais alto, mas a energia de ativação está lá, ó. É como se ela dissesse assim, vai, consegue pular aí mais alto, mas ela não mexe na energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima para que você comece a reação. Tá bem claro? Então, lembrar, tá certo? Isso é importantíssimo que eu estou falando, viu? O fator que vai mexer na energia de ativação vai ser o catalisador, tá? A temperatura vai aumentar a velocidade da reação. E outro detalhe, a temperatura aumenta a velocidade tanto da reação endo quanto da reação exo. Não tem isso não. Ela aumenta qualquer velocidade, tá? Vamos lá. Ó, você já observou o remédio efervescente que eu falei agora há pouco, né? Um comprimido inteiro e um comprimido quebrado. Quanto mais quebrado, maior a velocidade da reação. Então, nanomateriais, o que é isso? Materiais que são nano já está dizendo, né? 10 a menos, acho que é menos 9, né? Então, muito pequenininho, então tem muita superfície de contato, a velocidade é muito maior, tá certo? Então, olha aí, ó, maior superfície de contato, maior velocidade da reação. Olha para aqui, ó. A pedra inteira, a área dela, 4 centímetros quadrados. Então, o volume dele aqui, a área total, né? 24 centímetros. Quando eu quebro ó, em partes, 48. Então, tem maior superfície de contato. Olha aí, ó, o comprimido quebrado e o comprimido inteiro. Quando ele pulveriza ele, ó, ele vai dissolver muito mais rápido. Por quê? Porque tem maior superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Não é legal ver isso? Bem legal, né? Bem tranquilo, viu? Se liga nisso. Isso é muito, muito importante. Assim, eu digo que é muito importante que vai ajudando você a visualizar, né? O assunto. Olha aí, ó, a palha de aço queima muito mais rápido do que o ferro normal inteiro, né? Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Tranquilíssimo? Vamos embora. Pessoal, luz, tá? Não é um Encke, né? Mas a luz aumenta a velocidade da reação. É só você lembrar a fotossíntese, tá? Aí agora, vê, concentração. Obviamente, quanto maior a concentração do reagente, maior o número de colisões, maior a velocidade da reação. Aí aqui eu queria falar de um fator que é bem legal, vê. Só entra na velocidade da reação os reagentes que estiverem na solução. E só está na solução se ele for gasoso ou em solução aquosa. Então, por exemplo, veja, imagine que eu tenho aqui, ó, H2 gasoso mais I2 gasoso, dando 2HI gasoso.
Velocidade é constante H2 vezes I2. Agora aqui, ó, N2 mais 3H2 dando 2NH3. Como é que eu calculo a velocidade? K N2 H2 elevado ao cubo. Isso quer dizer que a velocidade é assim, ó. O que acontecer com H2 acontece com a velocidade. O que acontecer com I2 acontece com a velocidade. Isso é chamado de ordem da reação. Então, se eu mexer nos dois, a reação eleva ao quadrado. Já aqui, ó, o que acontecer com H2 acontece com a velocidade ao cubo. O que acontecer com N2 acontece a mesma coisa com a velocidade. Lembra que eu falei que a velocidade dependia da concentração? Então, a ordem é a soma dos coeficientes na prática, ó. Então, entenda, ó. Se eu aumentar ao mesmo tempo N2 e H2, o que é que acontece com a velocidade? Sofre a quarta potência do que eu fizer na reação. Por exemplo, se eu dobrar e dobrar aqui, a velocidade quadruplica, tá? Aqui, se eu dobrar o hidrogênio, o que é que acontece com a velocidade? Fica 8 vezes maior, que é 2 ao cubo. Então, a ordem da reação é o quanto a velocidade da reação, é influenciada pela variação daquele reagente. Não é legal? Então, vê, voltando então para essa explicação. A ordem é o quanto o reagente é capaz de alterar a velocidade da reação. Certíssimo? Mas lembre, só entra na velocidade quem está em solução, ou seja, se for gasoso ou aquoso. Não esquece isso não, tá? Isso é importantíssimo, tá? Só entra se for o quê? Gasoso ou aquoso. E se for sólido ou líquido, aí você bota 1, que é constante, tá bom? Vamos lá. E pressão, Guga? Pressão é só para gases, tá bom? Pressão é só para gases. Vamos lá. Olha, quando eu aumento a pressão, né, também aumenta o quê? O número de colisões, aumenta a velocidade. Vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai fazer algumas questõezinhas bem interessantes. Vamos fazer? Bora, Google. Bora sim. Vamos lá. Vamos fazer a primeira questão, tá certo? Vamos lá. Vamos fazer a primeira questão, que é bem divertida. Você vai se divertir bastante com a primeira questãozinha da gente aqui. Bora lá. Ó, ele diz assim. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Os conceitos de cinética química são de grande importância para o desenvolvimento de produtos militares, particularmente explosivos e munições. Considere o gráfico a seguir, que representa a variação da concentração da espécie A em função do tempo. Olha bem, pessoal, aqui, ó, a espécie que ele está dando é a espécie A em função do tempo. A reação genérica é representada pela equação A dando 2B. A velocidade de formação da substância B em mol nos primeiros 10 segundos é... Veja, pessoal, nos primeiros 10 segundos, olha aqui,
eu tenho uma concentração de quanto de A? De A, eu tenho quanto? 2 mol, não é isso? Por litro por segundo, não é isso? Dividido por quanto? 2 mols dividido por o tempo, que é quanto? Por 10 segundos. Minha velocidade é a variação do número de mol, que é 2 sobre 0 por 10. Então, aqui vai ser quanto? 0,2 mol por segundo. Só que isso é para A. Por que para A? Porque o gráfico é para A. E aí é onde foi uma pegada legal, porque ó, é 1 para 2. Então, se aqui é 0,2, aqui é quanto? X. Então, x é quanto? 0,4 mol por segundo. Mol por litro por segundo, né? Que é molar por segundo. Então, lembre-se, ele quer a velocidade de informação de B, mas deu o gráfico de A. E aí, pessoal, muita gente caía. Então, questão direta, muito tranquila, muito, mas que tinha que ter esse cuidadozinho, senão o indivíduo entraria na bronca grande da questão. Então, questão bem feitinha, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma? Bora? Vamos embora? Olha lá. Questão de número 2 para a gente aqui revisar. Vamos lá. Olha aí. Ele diz. Ele dá aqui. Em uma aula de química, 5 grupos de alunos realizaram um experimento que constituiu reagir 1 grama de ferro em 150 ml de solução de ácido clorídrico. Para o experimento foi empregado ácido, que é uma liga de ferro. Essa reação ocorre de acordo com a equação química. Os materiais disponibilizados foi lâmina de ácido, palha de ácido, solução e tal. Veja. Primeiro, ele quer saber o que é mais rápido, né? Então, a palha de aço, porque tem maior superfície de contato, e a solução com maior concentração. Então, primeiro é maior superfície de contato, não é? Concorda comigo? E a outra é o quê? Maior concentração. Aí ele diz: na tabela são apresentadas as condições de experimento realizadas pelos 5 grupos. Lâmina de ácido não, lâmina não, lâmina não. Então, o E4 ou E5. Então, aqui, ó, maior superfície de contato, maior concentração e maior temperatura. Onde é que eu tenho isso, pessoal? No número 4. Então, a resposta é a letra A, 4. Quanto maior a superfície de contato, quanto maior a concentração e quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma questãozinha para adoçar a nossa aulinha. Vamos lá. Questão de número 3. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. A teoria das colisões explica os choques entre os átomos e moléculas presentes em um sistema e é um fator fundamental para a ocorrência de uma reação química. Considere as seguintes colisões, cada uma ocorrendo à mesma temperatura. Vê, pessoal. Aqui, ó, não formou a molécula. Aqui formou, ó, F2 e NO2. Não, tá? Olha, antes, colisão e depois. Assinale o fator que explica por que a colisão 1 foi bem sucedida enquanto a 2 não foi. Porque, vê bem, ó, na 2, ó, o que tinha antes, tinha depois. Concorda comigo? Aqui, ó, não houve reação, ó, continuou a mesma coisa. Não houve reação.
E aqui houve. Então, foi a maneira como houve o choque, foi a colisão, porque aqui está igual, ó. Concorda? E aqui, ó, mudou, foi a maneira como chocou, como colidiu. Aqui bateu FF com O e lá não, bateu diferente. Então, catalisador, não falou disso, não tem como ver, né? A energia não tem como saber, concentração foi a mesma, densidade não tem sentido. Então, foi a geometria da colisão. Vamos lá. Olha aí. O esquema representa a teoria das colisões em condições adequadas. Os reagentes colidem formam um complexo ativado que dá origem aos produtos. A energia necessária para ocorrer a formação do complexo ativado é denominada energia de ativação, né? Energia mínima necessária para que haja uma reação. Então, não é energia de é a energia de ativação. A energia dos produtos da reação é energia necessária para a formação do complexo ativado. A energia dos produtos, reagente e produto. Então, você tem aqui uma reação, a energia do produto tem que ser menor do que a do complexo ativado, né? Menor do que a energia a energia dos produtos da reação é menor que a energia necessária para a formação do complexo ativado, claro. Por quê? Porque o complexo ativado é o momento de máxima energia, ou seja, não tem ninguém com mais energia do que a energia do complexo ativado. Ele é um momento de máxima, é quando se chegou no limite. Dali para frente, não tem ninguém com mais energia do que ele, certo? Não tem mais o que fazer. Ele é o momento de máxima energia da reação, certinho? Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente tem que estudar, certo? Espero que vocês tenham gostado de hoje. Boa aula aí para todo mundo, né? Valeu, estamos por aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um beijo para todos.